Tudo bom? Boa noite, tudo bom? Sou Neto do Obra na Mão. Aqui nós ajudamos construtores a fazer gestão lucrativa de obras em 30 dias, entregando obras no prazo e no custo. Tá? E hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre um tema muito recorrente, um tema sobre orçamento de obras. É um tema que sempre chega para nós aqui com a dúvida, sempre chega um tema onde o suporte nosso é muito é, convocado, né, para estar respondendo às dúvidas em relação ao orçamento, são dúvidas em relação a como orçar, como estruturar um orçamento, como ser assertivo, quais são as taxas de orçamento que a gente tem que utilizar, né? Qual é a base que eu devo usar para fazer o meu orçamento, se eu posso utilizar umas bases diferentes, se o meu orçamento eu posso fazer de base própria, se eu não posso, o que é curva ABC. Então, orçamento de obras é um tema assim que realmente ele é uma infinidade, né? Ou seja, ele não para de trazer dúvidas, não para de trazer problemas em relação ao orçamento de obras. As pessoas realmente estão precisando cada vez mais informações sobre orçamento. E aí a gente veio hoje conversar aqui com vocês sobre 5 erros da fase de orçamento de obra. Né? São 5 problemas que ocorrem durante o momento de orçar que eles influenciam toda a obra. Né? O orçamento ele é a matriz, é de lá que vai vir todas as informações que vão estar te enviando durante a obra. E essa fase é uma fase que tem que ser levada com muita atenção, com muito carinho, né? Ou seja, com a lupa. Né? Não dá para chutar orçamento. Né? Chutar orçamento, você chutou a obra também. Certo? Porque você não vai ter parâmetro, vai estar tocando no peito, não vai ser gestor de obra. E é o que nós estamos aqui, é para ser gestores de obra. Nós estamos aqui para fazer obra entregando no prazo, entregando no custo e que seja lucrativo. Certo? Então, é muito importante, certo? Então, é muito importante a gente ter essa noção, esse sentido. Voltou. Ah, voltou. É muito importante a gente ter esse sentido, certo? De que orçamento de obra é algo que você não deve estar chutando. Ah, travou aqui, mas voltou. Pronto. Bom, o que é que eu quero falar hoje? Geralmente a gente dá dicas de como fazer. Hoje eu quero fazer o contrário, dizer o que não devemos fazer. E eu vou começar bem pelo início mesmo, que é a visita ao lote da obra, a visita lá ao canteiro. Né? É importante você visitar o canteiro, é fundamental, tá? Mas não é apenas você ir lá olhar o canteiro de obra, não é apenas você ir lá chegar, saber que cor é o terreno, que cara é o terreno, que tamanho é o terreno, não é apenas isso, tá? Quando você vai visitar uma obra, tá? Um terreno, um lote onde você vai construir, a primeira coisa que você tem que fazer é levar um checklist, certo? Levar um checklist onde você vai estar verificando alguns assuntos, certo? Primeiro, acessibilidade. Né? Tem que ser acessível o local da tua obra. O local da tua obra tem que ser de fácil acesso para teus fornecedores, tem que ser de fácil acesso para os teus trabalhadores, tem que ser de fácil acesso para todos que vão estar envolvidos com a obra, porque isso vai influenciar no teu dia a dia lá do teu canteiro. Certo? Então, não fazer um orçamento sem visitar é ruim, além de que da quantidade de informação que você vai conseguir com a vizinhança. Você vai estar visitando o lote, você começa ali a verificar se já tem obras parecidas do lado, quais foram as soluções que foram adotadas. Porque o que, que acontece, gente? Muitos projetos, tá? Eles são executados em cima de um plano topográfico apenas, tá certo? Um levantamento topográfico. O projetista, às vezes, nunca nem foi lá no lote. E você que está orçando, você que muitas vezes orça para você construir sua própria obra, você é o orçamentista da sua construtora, certo? Você que está mais ainda inserido do que todos, porque o projetista ele executa o projeto dele lá, entrega para o cliente e acabou, né? O assunto está resolvido. Mas você não, você realmente vai estar ali com a mão na massa. Então, durante essa visita do lote, é importante você conversar com os vizinhos, conversar com as obras em torno, para entender se o tipo de fundação é aquilo que está previsto lá, tá certo? Se o tipo de solo que está ali, a situação, o tipo de solo que está sendo esperado no projeto de fundação é o tipo de solo que você vai estar encontrando, certo? Se você tem, como disse, o acesso, se tem problemas de horário, tá certo? Se tem problemas de abastecimento, com o abastecimento da água lá, ou seja, para que você possa levar em conta esses fatores, certo? Porque senão você vai ter uma surpresa desagradável durante a obra. Lembra, o orçamento ele é quem começa a ensinar a todo mundo como executar a obra.
tá certo? As regras estão ali ditadas, certo? Você vai estar transformando projeto estrutural de arquitetura, instalação elétrica, hidráulica em dinheiro, em cifrão. Então, esse tipo de informação você só consegue quando você consegue extrair o máximo de informação do canteiro, do dia a dia ali do ambiente. Né? Então, o fato de você visitar a obra, o fato de você estar lá próximo, entender como é que ela acontece, é fundamental. Tá? Outro ponto é o alinhamento entre projeto e cliente. Gente, é o seguinte, o que, é que ocorre muito? Tá? A gente pega os projetos, geralmente o pessoal manda os projetos para a gente, né, que vai construir, e aí a gente recebe aquele monte de projeto de arquitetura, estrutural, instalações, faz quantitativo, faz tudo e vai apresentar uma proposta para o cliente. Às vezes tem alguns que nem faz isso, né, faz só por metro quadrado uma estimativa. O que é que isso acontece? Você tem que se reunir com o seu cliente, principalmente para se assegurar que o que ele espera está descrito nos projetos. Tá? Às vezes o teu cliente ele não sabe nada daquele projeto, ele não está entendendo, tá certo? Ele está achando bonita a fachada, ele está achando bonita ali uma esquadria, mas ele não sabe o valor da esquadria, ele não sabe o formato interno da casa dele, tá certo? Ele não sabe o local do banheiro, ele não sabe a ventilação da cozinha, se está clara, se está escura, se o tipo de revestimento vai deixar confortável ou não para ele. Então, o que é que acontece? Quando você tem essa reunião com projetistas e com o cliente e alinha tudo isso, tudo fica mais claro, tá? Porque na hora que você coloca preço e assina, você não tem que fazer, você tem que entregar, certo? Então, esse alinhamento entre a expectativa dos projetos e as expectativas do cliente é o que vai fazer com que você tenha menos problema no teu dia a dia do teu canteiro com o cliente, certo? As visitas do teu cliente vão ser prazerosas. Teu cliente vai chegar numa visita e está recebendo lá uma notícia desagradável. Quantas vezes eu já vi cliente chegar no meio da obra e dizer: ué, isso aqui é o quê? Perdido. Não, isso aqui é a sua cozinha, isso aqui é o seu banheiro. Eu disse: não, mas desse jeito eu não quero. A janela está baixa, aqui está escuro, isso aqui está apertado, desse jeito eu não passo. Tá certo? Ah, mas aqui não cabe minha sala. Então, essas informações poderiam ter sido evitadas, essas surpresas desagradáveis poderiam ter sido evitadas se no começo você tivesse trazido o cliente ao máximo para essa realidade. Tá certo? Hoje existe aí um monte de tecnologia, tá, para que traga essa realidade. Mas a tecnologia mais importante que você tem que ter é a conversa, tá certo? É explicar, deixar o mais claro possível o que vai ter na obra e aquilo, principalmente aquilo que não vai ter, certo? Que não vai ter um aquecimento de água da maneira que ele pensava, ou a piscina vai ser aquecida. Como é que vai ser a energia? Então, são fatores que às vezes a gente exclui, tá certo? Do nosso questionário do canteiro. Nós vemos muito. O pessoal pega a área de construção, bota o preço X reais por metro quadrado e entrega. Não é assim. Tá? Não dá para ser assim. Os fatores são muito diferentes durante o teu dia a dia lá do teu canteiro. Tá? Você realmente precisa estudar. Tá? Não se negligencia esse momento. Tá? Não se coloca o orçamento como uma atividade secundária. O orçamento é o que vai estar ditando o teu dia a dia, é o que vai estar fazendo com que a tua obra tenha resultado, certo? É o acompanhamento do orçamento que vai fazer isso. E só vai ser bem acompanhado se teu cliente realmente conseguir fazer parte dessa inserção, tá certo? Dessa inserção do orçamento, certo? Você tem que alinhar outro ponto importante, tá certo? É a cotação da curva ABC. Gente, uma das ferramentas mais importantes no orçamento chama-se curva ABC. E o que é curva ABC, Neto? Vamos lá, vou explicar bem direitinho aqui para todo mundo entender. Curva ABC é uma planilha, certo? É uma tabela onde você consegue saber os valores em ordem decrescente de toda a obra. Por exemplo, o que mais você vai gastar, o insumo que mais você vai gastar na obra, ele vai estar no topo. E o segundo embaixo e por aí vai. Poxa, por que é importante? Tá? Primeiro, ela é dividida em ABC porque é a faixa A, B e C. São as faixas que vai de 0 a 80, de 150 por aí vai dividindo, certo? Na curva ABC, você consegue colocar os 20% dos itens, eles representam em torno de 80% do custo da obra. Isso vai trazer vários benefícios. Primeiro, a curva ABC vai mostrar se esse orçamento está coerente com o tipo de orçamento que você faz. Porque o que acontece?
As nossas obras, elas são muito parecidas, tá certo? Nós construímos muito parecido. Se você constrói galpão, geralmente há uma tendência de você estar sempre pegando galpão para construir. Certo? Se você constrói casas, há uma tendência de você estar sempre construindo casas, certo? E aí eu digo mais, casas do mesmo tipo de cliente. Mas se você constrói prédios também. Então, o que é que acontece? Os orçamentos vão tender a ter uma matriz parecida. Tá certo? A estrutura analítica do teu orçamento vai ser muito parecida, certo? Então, quando você gera uma curva ABC, tá certo? Ou seja, depois que você conclui o orçamento, você vai lá no obra da mão e gera a tua curva ABC, essa planilha vai estar sempre com os 5, 6 primeiros itens, vão ser sempre os mesmos. A tendência é que seja essa, porque as obras são parecidas. Então, a tendência é de que o consumo de material, a tipologia de material, o custo de material também sejam muito parecidos. E aí, primeiro, o que é que acontece? Primeiro, você já verifica se o seu orçamento está coerente. E se de repente aparecer algo muito diferente ali, mostra que o teu orçamento tem algo estranho. Poxa, o que é que está acontecendo aqui? No orçamento sempre são esses 5 primeiros itens aqui são os mesmos. Esse item aqui, que é um item que nunca aparecia, de repente apareceu, vamos lá, sei lá, um item como fechadura, de repente está entre os primeiros. É algo estranho. Por quê? Porque numa casa não é comum isso estar acontecendo. Tá certo? Por exemplo, uma estrutura pré-moldada, um galpão pré-moldado, lógico que um dos primeiros itens é a estrutura pré-moldada, se não for o primeiro. Né? Mas se for não tiver entre os primeiros, mostra já ali uma regra dos novos, ali para ter a prova se esse orçamento foi feito corretamente ou não. Segundo benefício gigante da curva ABC, tá certo? Ela vai te dar foco para que você possa cotar os primeiros itens, tá? Praticamente numa obra residencial ou numa edificação, impossível você cotar tudo, tá? Todos os materiais, é praticamente impossível. Mas os mais importantes você tem por obrigação de cotar, tá certo? Você tem por obrigação de cotar. Certo? Os itens mais importantes você tem a obrigação de cotar. E quando esses itens estão sendo cotados, tá certo? Quando esses itens voltou, acho que voltou. Isso. Quando esses principais itens estão sendo cotados, você vai ter a oportunidade, tá certo? De ter o preço real para aplicar nas suas planilhas. Tá certo? Você tem a oportunidade de estar aplicando o preço que realmente você vai utilizar no mercado. Certo? Não sei se voltou. Tem alguém aí ouvindo para dar um ok se voltou? Acho que voltou. Voltou? Vamos lá. Espero que tenha voltado. Está piscando um pouco. Vamos lá. Acho que voltou. Bom, não sei. Será que voltou? É, voltou, não voltou? Voltou. Vou ter que encerrar e voltar daqui a pouco. Voltar novamente. Voltou? Não sei. Vamos lá, se voltou. Alguém acena para mim aí se está me vendo, está me ouvindo? Tá? Voltou? Bom, vamos lá, gente, vamos continuando. Bom, eu acho que não voltou. Caramba, vou voltar aqui, tá, gente? Vou encerrar e vamos voltar novamente. Vê aí se está aparecendo. Tá? Tá? Tá, entrando e saindo. Essa cadeia que você está gravando. Tá. Eu vou compartilhar isso aqui e vou iniciar novamente. Eu vou abrir outro. Vai voltar agora.
Eita, cacete. Até mensagem para Instagram. Era Pronto, voltou. Entra aí, isso que acompanha aí, por favor, para o Instagram. Pronto. Agora sim, vamos lá, vamos continuar aqui na nossa live. Estava uma parte aqui falando sobre orçamento, sobre os erros mais prováveis de acontecer quando a gente está orçando obra, certo? Bom, a gente tinha falado aqui um pouco antes sobre a visita ao lote, visita ao local, né, de onde executar a obra, e que a importância de você ter visitar o lote, né, essa importância é gigantesca. Segundo ponto, a gente tem falado sobre a importância do alinhamento entre o projeto e o cliente, esses dois pontos que são importantíssimos para que você possa ter uma melhor expectativa, né, um nivelamento de expectativa entre o seu cliente e os seus projetos. E também estamos falando sobre a curva ABC. Bom, sobre a curva ABC, sobre a importância de você ter uma curva ABC na sua mão, do orçamento, é justamente o seguinte: primeiro, a curva ABC ela vai estar listando todos os insumos na ordem decrescente, então isso vai fazer com que você tenha foco. Os itens que estão na parte superior da tua planilha de curva ABC, eles são os itens onde você vai ter que ter mais foco, onde você vai estar cotando. Então, você vai cotar, você vai pesquisar preço de mercado, você vai estar pesquisando os valores e vai estar utilizando os valores reais do orçamento nisso. Tá? Porque você foge de dois perigos. O primeiro perigo é você orçar uma obra com preços baixos e correr o risco de prejuízo. Outro perigo enorme é você orçar uma obra com preços muito altos, né? Às vezes, as pessoas, por medo, chutam para cima os valores e aí termina apresentando uma proposta muito cara para o cliente e, consequentemente, com a concorrência, você não vai conseguir pegar. E aí não sabe por que está acontecendo e está dando errado. Então, com essa possibilidade de você cotar esse preço, é importantíssimo. Outro item que é fundamental na curva ABC: verificação se o teu orçamento está correto. Tá? Se os itens que estão ali na lista são os itens que sempre aparecem, esses itens estão importantes, eles estão sendo corretos ali. Eles devem aparecer normalmente. Por quê? Porque a tua obra é sempre parecida. Se você está sempre construindo casas, se você está sempre construindo prédios, se você está sempre construindo edifícios empresariais ou edifícios residenciais, ou se você está fazendo pavimentação, a tua curva ABC tende a ter os itens muito parecidos, e isso vai fazer com que você tem a prova dos nove, que aquele orçamento está coerente com o que você vem orçando. Tá? Outro detalhe: você traz o pessoal de compras, traz o pessoal de suprimentos para dentro do jogo. Tá certo? Eles vão ter acesso a uma planilha, onde vai estar divulgando ali as quantidades de materiais e os valores a serem esperados, as expectativas geradas. Né? Porque assim você consegue colocar meta para o teu setor de compras. Né? Pois o teu setor de compras consegue saber que aqueles valores, aqueles insumos, ele tem que atender a obra, e é a partir dali que ele vai ter a meta para que ele possa reduzir. Né? Não adianta, gente. Falando em meta, vou até abrir um parênteses aqui. É muito importante todo mundo da tua empresa ter meta. Certo? Todas as pessoas têm que ter meta dentro da empresa, certo? Não é só a meta lá do pedreiro, não é só a meta do ajudante, não é só a meta do carpinteiro, do pessoal que está no canteiro, mas o pessoal do teu escritório também tem que ter meta. Tá? O teu pessoal do teu financeiro, o pessoal do teu contas a pagar, receber, certo? O teu pessoal tem compras, esse sim é que tem que ter meta, certo? E as metas são fáceis de você conseguir. Que tipo de meta eu coloco? Ué, o que é que você deseja que ele faça? O quão mais próximo de tornar a tua obra lucrativa vai ser o trabalho dele? Se ele executar tal ou tal atividade. Então, assim você consegue extrair os pontos onde você deve ter ele ali próximo de você para ter metas, tá certo? Vamos lá. Outro ponto importantíssimo: reunião com o executor. Gente, isso é muito importante. O que é que acontece? Muitas empresas contratam um orçamentista para que execute o orçamento e entregue ali aquela planilha pronta. Aí o pessoal chega com um caderninho pronto para ele lá, está aqui o orçamento. Isso não funciona. Tá? Não funciona. Você tem que ter o pessoal de execução engajado com o teu orçamento. Eles têm que estar comprometidos com a execução do teu orçamento. Por quê? Porque senão, se ele não atingir a meta, ele está totalmente protegido. Por quê? Porque aquela pode ser uma meta inexequível. Tá certo? Pode ser uma meta que ele não consegue cumprir. Não, esses preços eu não consigo executar. A minha equipe ela não consegue produzir nesse nível necessário de produção de equipe. Então, quando você reúne
O orçamentista, como executor, tá certo? Você faz com que eles tenham um objetivo em comum. O orçamentista lá vai ter alguém ali de prática lá que está executando, e o cara que está executando a obra vai saber, poxa, eu entendi de onde vem esses preços, eu entendi que é possível. Ele já começa ali mesmo a imaginar práticas, cenários, estratégias para que ele possa reduzir o custo da obra, né? E aí isso vai fazer com que ele atinja os resultados, né? Você não pode pegar um calhamaço de papel e empurrar para quem vai executar a obra e dizer, meu irmão, te vira, faz, eu quero isso pronto. Principalmente, isso mostra que o quão grave é quando você faz uma obra por preço fechado, preço global por estimativa. Né? Porque aí você não tem parâmetro nenhum para quem vai estar executando. O cara que executa a obra, ele precisa desse apoio. Ele precisa do norte, ele precisa do limite. Porque gastar por qualquer valor, qualquer um gasta. Né? Fazer uma obra de R$ 1 milhão por 5 milhões não precisa estudar nada, não. Não precisa ser gestor de obra, não precisa ser construtor, não precisa nada. Tá certo? Qualquer um consegue fazer essa bobagem. Tá certo? Agora, uma obra de R$ 1 milhão, executar por 800 mil, esse sim, esse é o cara que deve ter transpirado muito, deve ter suado muito, deve ter corrido muito, deve ter gastado muita sola do sapato para conseguir economizar para que a empresa dele tenha resultado. Tá certo? Então, é importante esse engajamento. Não digo só importante, é fundamental. Não dá para ter. E quando você consegue esse engajamento, é que vocês vão valorizar mais ainda você ter uma estrutura orçamentária. Tá certo? Você ter ali aquele tipo de execução de obra ali feita no orçamento, tendo uma estrutura na linha do projeto, tendo conhecimento, certo? Bom, outro nível muito importante aqui para a gente falar, taxa de risco. O que é que acontece? O pessoal orça a obra e coloca lá, eu terminei aqui o orçamento, eu vou colocar uns 10% aqui, porque se der ruim, né, os 10% me protegem. Uma taxa de gordura, né, para não dizer outra coisa. Gente, não é assim que se faz. Tá? A gente vive num mundo ali onde a concorrência é enorme. Você não pode estar chutando valores. Nenhum valor deve ser chutado, tá certo? Principalmente quando você está executando obras que são diferentes, aí é que você não pode estar chutando esse valor. Porque os 5%, os 10%, os 15% que você coloca de taxa de gordura, né, os 15% que você coloca ali com a taxa de risco, esses valores, tá certo? São totalmente diferentes por vários motivos. Primeiro, essa obra você já gerenciou uma obra parecida como essa? Além dessa questão aqui da curva ABC, outro ponto importante que eu falei foi sobre a reunião de quem orça com quem executa a obra. Certo? É muito importante. Muitas vezes na nossa empresa nós contratamos projetistas, aliás, nós contratamos orçamentistas, nós contratamos pessoas para orçar a nossa obra, e esse orçamento ele faz um caderninho lá e entrega para quem vai executar. Mas você tem que ter a validação de quem vai estar orçando a obra. Tá certo? O fato de você ter ali a validação da pessoa que vai estar orçando a obra, tá certo ali, que vai construir a obra, é importante, porque ela é que vai dizer se é execuível, ela é que vai dizer se consegue executar a obra por aqueles valores, certo? Ela é que vai dizer que aquela obra ali é possível executar, porque às vezes os valores você mudam muito e o cara não consegue, a tua equipe às vezes não tem capacidade de produzir o que o orçamento pede, tá certo? Então, essa reunião com o orçamentista ela é importantíssima. Tá certo? É uma reunião onde vai estar sendo alinhado os valores, os preços, a produtividade, certo? A capacidade de entrega vai estar sendo alinhada junto com o teu projeto, junto com o teu orçamento, junto com o executor. Então, a reunião, o engajamento entre quem executa e quem orça a obra é muito importante. Tá? Não dá para você mandar alguém lá nos projetos, ou até mesmo a gente dentro da nossa própria obra, orçar sem pensar como é que vai ser executado, né? Como é que eu vou executar essa obra? Como é que eu vou estar fazendo tornando realidade isso? Esses preços existem ainda, vai existir daqui a 6 meses, daqui a um ano, quanto tempo vai durar essa obra? Para saber se você vai continuar comprando os insumos da mesma maneira, certo? Bom, agora vamos falar sobre taxa de risco, né? A taxa de risco. Bom, taxa de risco é muito comum as pessoas terminarem o orçamento e chutarem um valor 5%, 10%, 15%, porque se der algum problema eu estou protegido. Não é assim que se faz, certo? Você tem que ter uma taxa de risco de acordo com alguns fatores. Entre eles, o primeiro, você já executou obras parecidas como essa?
Essas obras já foram executadas por pessoas com experiência na minha equipe, tá certo? Há dúvidas técnicas, porque quanto menos conhecimento, quanto menos experiência em realizar esse tipo de obra, maior essa taxa tem que ser, tá certo? E também é diferente quanto mais intervenções você vai ter, tá certo? Por exemplo, você às vezes vai executar um empresarial, que a fachada ela é toda ali de vidro, de alumínio, e você consegue praticamente terceirizar toda a tua fachada. Então, você vai ter um contrato, você vai ter cotação desses serviços, certo? Você vai procurar empresas idôneas. Então, a possibilidade de fugir do valor contratado é muito pequena. Pode existir, pode, mas há uma possibilidade pequena. Se você vai executar uma obra, por exemplo, residencial, revestimento de cerâmico, e essa fachada vai ser toda a tua equipe que vai executar, a possibilidade de que se atrase, a possibilidade de que a chuva atrapalhe, tá certo? A possibilidade ali de que, bom, N fatores que vão estar diretamente mexendo na tua gestão, isso aí já torna mais arriscado. A certeza do valor final que é muito maior, a incerteza do valor final é muito maior. Então, você não pode estar assumindo, não que um valor vai ser maior do que outro, não é isso que eu estou dizendo. O que vai dizer o valor dessa taxa de risco é a certeza ou incerteza entre valores, certo? Isso é que vai atrapalhar. Certo? Isso é que vai fazer você ter certeza ou não se você pode bater o valor desse item, tá certo? Então, nada de estar colocando para toda obra que você termina 5, 6, 7, 10%. Nada de estar colocando para toda obra que você termina 10, 15%. Não. Cada obra é um caso, cada tipologia de construção é um caso. A tua experiência, se executou ou não esse tipo de obra, é outro caso também, certo? Bom, outra maneira que eu vivo vendo as pessoas fazer é usando sempre a mesma base de composição. Né? Há uma verdadeira corrida pela composição de insumos perfeita. Certo? Qual a composição que é melhor? Qual a composição que está mais dentro do mercado? Gente, isso não existe. Composição unitária, cada um tem a sua, cada construtora tem que ser a sua. As bases que existem, essa infinidade de bases que tem por aí, são apenas parâmetros para você utilizar quando você não tem nenhum parâmetro. Mas você que vive construindo 2, 3, 4, 5, 6 vezes a mesma coisa, você já é para ter os teus números, você já é para ter os teus valores, você já é para saber quanto é que está custando a tua alvenaria, você já é para saber quanto é que está custando a tua forma, quais são os materiais que existem lá. Você não tem que estar precisando de uma bendita composição, de uma base para estar realizando, porque você tem obrigação. Pô, tu está executando, cara. Tu está fazendo a obra, tu faz uma casa, duas casas, três casas, tem gente que faz 10 casas e ainda está querendo, qual é a base melhor, qual é o parâmetro, a base melhor é o teu. Quanto é que está custando? Agora, se você não tiver métrica, você não vai saber. Por isso que só se gerencia quem mede. Tá? Porque você tem que ter histórico, você tem que ter valores, você tem que ter o teu orçamento e comparar o orçado com o realizado e ver se está batendo um valor com o outro. Tá certo? Você tem que ter valores ali que possam trazer para você essa direção. Tá certo? Isso, essa situação aí é que pode acontecer. Certo? Então, não adianta você sair feito um louco correndo atrás de bases orçamentárias, que isso não vai resolver a tua vida. Tá certo? Então, esse é mais. Eu disse que ia ser só 5 erros, estou dando 6 aqui. 6 falhas constantes de quem vive orçando obra, tá certo? E que vive fazendo, repetindo esse tipo de problema várias e várias vezes e não consegue ter um valor coerente, certo? Então, aqui, recapitulando tudo que a gente viu, que infelizmente caiu aqui no Instagram, vamos rever. Primeiro, lote, tá? Visita o teu lote, tá? Não esquece de ir lá no teu lote e ver realmente o que é que está acontecendo, se aquele lote é da maneira que os projetistas imaginaram, porque muito projetista projeta, e eu digo que é muito mesmo, nunca vai lá, não sabe nem onde é que fica o terreno. Certo? Segundo, alinhamento, projeto com as expectativas do teu cliente. Tá? É aquilo que ele realmente quer, o que está no projeto, o que está no orçamento, é aquilo que o teu cliente está querendo, tem que ter certeza disso, para evitar problema de aditivo, problema de gestão de contrato, e começar a reclamar porque meu cliente vive mudando direto. Claro que ele muda, tu está executando o que ele não quer, ele tem que mudar, ele está pagando para ter o que ele quer, então ele vai mudar, certo? Cotação com a curva ABC,
certo? As pessoas nem geram curva ABC, às vezes não sabem nem o que é isso. Então, cotação com curva ABC, você trabalhar com a curva ABC embaixo do braço, ser amiga dela ali, tá certo? Ser amigo da tua curva ABC e saber exatamente como ela pode te apoiar, cotando os itens mais caros, cotando os itens que dão mais custos, os itens que têm mais despesa. Não esquecer da reunião com o pessoal de execução. Engajamento orçamentista e executor. Vocês têm que estar engajados, vocês têm que estar juntos, vocês têm que falar a mesma linguagem. Não adianta nada preparar um calhamaço de papel, entregar lá, toma aqui, isso aqui é teu orçamento, vai lá e executa. Não é assim, tá certo? E ele tem que entender que aquilo realmente faz sentido, tá certo? Ele tem que entender que o orçamento é totalmente possível de fazer, que aqueles preços existem, que aquela produtividade ali é capaz, que a tua equipe é capaz de produzir, tá certo? Que aquele desperdício que está colocado ali, se está coerente ou não com a tua maneira de executar a obra, porque é dali que tu vai tirar as metas da tua programação semanal, é dali que tu vai tirar as metas de tu fazer as tuas empreitadas, tuas produções, tuas terceirizações, tá certo? Então você, executor, exija. Se você está fazendo a sua própria obra, lógico, você tem que orçar. E se você está fazendo uma obra que o orçamento foi de um terceiro, exija curva ABC, exija índice de produtividade, exija essas informações que elas vão te guiar, elas vão fazer com que você tenha uma obra mais tranquila, mais clara, né? Taxas de risco, ou seja, falamos aqui sobre a taxa de risco, você manter a mesma taxa de risco para toda a obra, isso não existe, tá certo? Isso depende do tipo de obra que você está executando, depende da tua experiência nas tuas obras, tá certo? Se você já fez mais vezes esse tipo de obra, se a tua empresa tem pessoas ali que já conhecem aquela técnica, certo? E principalmente se você vai ter equipes de terceirizados que você vai poder transferir esse risco para ele. Certo? Às vezes você consegue transferir, certo? O exemplo da fachada. O empresarial que tem uma fachada toda com esquadrias de vidro e de alumínio é diferente o risco de dar algo fora do planejado do que uma obra onde você vai ter que fazer uma fachada, onde você vai ter que chapiscar, emboçar, colocar revestimento cerâmico, rejuntar, tudo isso. Tá certo? Então, são abordagens totalmente diferentes e que a incerteza cada uma traz o seu grau ali, né? Cada tipo de abordagem traz o seu grau de incerteza. E a mesma base de composição eterna, né? Tem gente que se abraça com uma, é a paixão da vida dela. Base de composição é a que você tem, aprende a ter a tua base, certo? Extrai da tua obra, quanto é que custa o metro quadrado da tua alvenaria, do teu piso, do teu chapiço, do teu reboco, da tua forma, o quilo do teu aço, quanto é que realmente custa isso? Você é o cara que vai ensinar a você e a sua equipe quanto é que esses valores executam, tá certo? Gente, valeu. Meu nome é Sebastião Neto, aqui do Obra da Mão, tá certo? Sebastião Neto, aqui do Obra da Mão. Então, nós estamos aqui porque nós estamos sempre para ajudar construtores a fazer obras lucrativas, a fazer gestão lucrativa de obras em 30 dias. Tá certo? Entregando obras no prazo e no custo. Então, conta com a gente, segue a gente, compartilha, tá certo? Que a gente está sempre aqui com uma palavra boa para quem gosta de orçar, planejar e controlar obras. Ok? Vamos para cima!